Dafine, me ouve bem? Liga o seu microfone, está desligado. Oi, eu não entendi, senhor. Não, o seu microfone estava desligado. Então. O Douglas já está aí também. Então, vamos iniciar a nossa videoaula. Terceiro termo, o EJA, Edgar de Souza, hoje, 28 de abril de 2021. Né? Ô, Douglas, seu microfone está aberto. Fechar ele? Por favor. Na hora que for falar, eu peço para ligar, tá bom? Beleza. Tá ok. Tá, joia. Então, ó, aula de história, né? Nós acompanhando, então, nosso centro de mídia, São Paulo. Hoje é a aula que foi ao ar no dia quarta-feira, antes do feriado. Tá? Então, nós temos orientação de seguir o centro de mídia, então nós estamos alinhados com eles. Né? Então, é sobre o assunto hoje, a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, lembrando, senhores, que nós estamos no final do bimestre, por gentileza, envie os formulários respondidos, tenho até hoje só, porque aí amanhã eu tenho que fazer a média e sexta-feira a gente encerra o bimestre, primeiro bimestre, né? Vocês terão até o dia 7 de maio para possíveis acertos ou adicionar algumas atividades atrasadas. Então, eu agradeço a presença de quem está aí, uma boa noite, uma boa aula para nós. Não deixe de acessar também o centro de mídia e responder as questões propostas por lá, tá? Então, a nossa média é os formulários que eu enviei para vocês no Google e mais as atividades lá no centro de mídia. Alguém ficou com dúvida quanto a isso aí? Se não tiver acesso à internet, pode ir lá na escola, a internet está disponível. Se não tiver condição de responder via eletronicamente, pode pegar a avaliação, as atividades impressas para realizar, tá? Só acertar com o coordenador, Ailton, ele está resolvendo tudo isso aí tranquilamente. Ninguém vai ficar para trás, todos nós vamos caminhar junto, perfeito? Alguém ficou com dúvida quanto a isso aí? Pode abrir o microfone agora e responder. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não, senhor, nenhuma. Dafine, nada. E o Douglas? Não, senhor. Beleza. Podemos continuar, então? Sim. Então, vamos lá, então. Pode. Tá. Vamos dar início, então. Eu vou colocar aqui. Vamos lá. Apresentar. Tela inteira. Vocês estão vendo um artigo aí? Primeira Guerra Mundial? Não. Não está vendo? Não. Não, não chegou nada. Tá, calma aí. E agora? Agora sim. Perfeito, filho? Entrou. Tá, então aí. Então, o tema nosso hoje, Primeira Guerra Mundial, né? De acordo com o nosso centro de mídia, né? O currículo do Estado de São Paulo. A Primeira Guerra Mundial, como nós estamos abordando agora, foi um conflito armado que ocorreu entre 1914 e 1918, com as principais potências da Europa. Seu caráter mundial estava relacionado ao fato de os conflitos envolverem todas as grandes potências do mundo ocidental. Tá? Então, esse aí é o contexto em qual nós estamos inserindo nesse momento nossa videoaula. Envolveram todas as grandes potências do mundo capitalista ocidental. Perfeito? Especificamente, mais ali a Europa, né? Estados Unidos entrou também. Vários foram os fatores da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Desde a guerra da década de 1870, um sentimento de nacionalismo
Nacionalismo no sentido de pátria, certo? Fervoroso. Entenderam o que é esse sentido nacionalismo? Estava se acirrando entre as principais potências europeias. Mas a derrota da França para a Prússia na Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 71 estimulou o revanchismo francês, mas havia ainda outros conflitos decorrentes do nacionalismo. Na região dos Balcãs, por exemplo, vários grupos de distintas nacionalidades estavam sob o poder político de impérios, como o austro-húngaro e o turco-otomano. O turco-otomano é hoje a região mais ou menos onde está a Turquia. A Áustria e a Hungria também pela Europa, certo? Criando hostilidades e projetando-se uniões nacionais. Voltamos aqui no sentimento de nacionalismo, certo? Como a dos eslavos em torno da Sérvia. Perfeito? Então, esse é o contexto da nossa videoaula. Então, para a gente ter uma noção sobre o assunto que nós iremos abordar. Certo? Então, retornando a nós aqui, vocês agora não estão vendo mais o documento, né? Não. Tá. Então, esse foi o contexto que nós vamos, então, abordar agora nesse assunto nosso. Eu vou postar, então, agora aqui, o outro documento, para a gente analisar, esmiuçar esse assunto. Perfeito? Posso continuar? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar agora. Não, nenhuma dúvida, senhor. Então, vamos lá, então. Vamos colocar o outro documento agora, tá? Tá ok. Sim, senhor. Estão vendo? Sim. Sim, acabou de entrar. Tá. Então, aqui, ó, vocês estão observando aí, pode olhar tranquilamente. Senhor, olha aqui. O senhor mandou isso daí no WhatsApp, só que ficou meio embaçado, não deu para entender direito. Teria como o senhor mandar de novo? Tem sim. Pode deixar que eu encaminho. Tá ok, obrigada. Nada. Então, ó, esse aqui é um mapa mental, então, sobre a Primeira Guerra Mundial. Isso facilita muito a gente entender o assunto, né? Então, vocês veem aqui em letras garrafais, né, como se diz, Primeira Guerra Mundial. Ela ocorreu quando, então? Leia aí. Foi 1914 e 1918. Isso. Então, um evento belicoso, que era para ser, as potências julgavam que ser rápido, ela se prolongou muito tempo, quase 4 anos, e isso aí mudou o comportamento das potências no desenrolar da guerra. Uma guerra que seria rápida, relâmpago, tornou-se uma guerra de trincheira. Escaramuças, certo? Então, vamos lá. Então, o Douglas, pode desligar um pouquinho seu microfone, por favor? Sim, senhor. Aí, quando for para falar, você liga. Então, as causas. Olha lá em cima à esquerda, imperialismo. Essa é uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Disputas por colônias na África e na Ásia. Perfeito? Continente africano e continente asiático. Essa é uma das causas. Tem outras. Nacionalismo. Nós não falamos lá na apresentação inicial, o nacionalismo, o revanchismo francês, porque ele perdeu território na Guerra Franco-Prussiana, então ele estava objetivando uma revanche para retomar esse pedaço de terra novamente. O pan-eslavismo, disputa entre a Sérvia e a Áustria e Hungria pelo controle da Bósnia. Desejo sérvio em formar a Grande Sérvia. Viu como eu falei do nacionalismo? Né? Sérvios apoiado pela Rússia. Aí começam as alianças, perfeito? Então, causa. Nós falamos aqui o imperialismo, nacionalismo, o pan-eslavismo, os povos eslavos querendo se unir, tornar-se uma grande potência, e tudo isso veio a calhar para piorar a situação bélica, uma corrida armamentista. Alguém tem noção do que é uma corrida armamentista? Abra o microfone e responda para mim. Corrida armamentista. Não. Daci? Não.
Tá, filho? Senhor, eu sei, mas no momento eu não vou saber responder pro senhor. Tá bom, então eu vou ajudá-los, então. Então, veja bem, as potências europeias, percebendo que uma guerra seria inevitável, estava para acontecer, eles fizeram uma corrida armamentista, figurativo, né? Uma corrida é aumentando a compra de armamento e a produção dos mesmos. Isso é uma corrida. Vamos brigar, vamos entrar em guerra, então nós vamos nos armarmos, fabricando mais armamento, e quem tinha até exportava, outros compravam. Todos se armando. É uma corrida armamentista. Então, lá, nações correram para se armar, à medida que a tensão aumentava. Perfeito? Então, o caldo para que ocorresse esse conflito mundial na Europa já estava tudo arrumado. Imperialismo, nacionalismo, pan-eslavismo e uma corrida armamentista. Só faltava alguém acender o fósforo. Estopim. Né? E qual que foi a gota d'água, então? Quando o arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, visitando Sarajevo, no dia 28 de 6 de 1914, ele foi assassinado por um bósnio nacionalista, chamado Gavrilo Princip. Então, veja bem, volta aqui de novo aquela palavra, nacionalista, certo? Lembra que eu falei lá, um dos motivos era o nacionalismo? Está vendo aqui à esquerda? Nacionalismo. Então, quando esse arquiduque austríaco visitou a Bósnia, um nacionalista com uma arma armado de revólver efetuou um disparo e veio a matá-lo. Isso causou todo o início do conflito no mês de junho de 1914. Até aí, alguma dúvida? Pode abrir o microfone e conversar comigo aí. Não, nenhuma. Então, ó, tudo não, senhor, também. Não, então, essas causas todas aqui, ó, as causas, imperialismo, nacionalismo, pan-eslavismo e corrida armamentista, estava tudo pronto para iniciar a guerra, faltava estopim. Foi quando esse arquiduque austríaco foi visitar a Bósnia, Sarajevo, ele foi assassinado. Aí a guerra realmente teve início. Então, no dia 28 de junho de 1914, as potências se juntaram em blocos, né? Formaram dois grupos, as forças beligerantes. Está vendo no meio aqui, embaixo de mundial? Forças beligerantes? Tô. Então tinha os aliados, conhecido por aliança, e a Tríplice Entente. Então, aliança, Alemanha, Áustria, Hungria... Senhor, fala. Aquele dia que o senhor estava falando de países neutros, o senhor começou a falar, mas o senhor não terminou. Tinha o Brasil e qual mais outros países que são neutros? Então, todos os que não se engajaram diretamente nos combates realmente, propriamente ditos, em campos europeus ou adjacência, eram países neutros. Vamos supor, o Brasil ele ficou neutro em partes, porque ele não mandou tropas, mas ele ajudou os aliados, ou melhor, a Tríplice Entente, de maneira o quê? Com matéria-prima e alguns médicos e enfermeiros somente. Ele não participou de combate, diferentemente do que aconteceu na Segunda Guerra, em 1940, 44, 45, quando eles realmente enviou uma força expedicionária brasileira, a chamada FEB. Então, o Brasil ajudava com matéria-prima, né? O alimento, minério para os forças de guerra lá, borracha, principalmente, da Amazônia, né? O Reino Unido, que a Inglaterra está inserida aqui, a França, a Rússia e os Estados Unidos. E os aliados eram a Alemanha, Áustria, Hungria, Império Otomano e Itália. Os Estados Unidos, podemos lembrar o seguinte, eles entraram na guerra já do meio para o final, 1917. Tá? Então, veja bem, matando o arquiduque Francisco Ferdinando, na Bósnia, deu-se início à guerra e formaram-se dois blocos beligerantes. A Tríplice Entente, Reino Unido, França, Rússia, Estados Unidos tardiamente, mas pesou muito na guerra ao lado da Tríplice Entente, da Inglaterra e França, e Rússia, a Alemanha,
Áustria, Hungria, Império Otomano e Itália, no final saíram perdedores, né? Isso que tudo, vamos ver as consequências então, né? 10 milhões de mortos. Fim da Belle Époque, bela época, né? Derrocada de impérios, que é derrocada. Potências que saíram perdendo, alemão, russo, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Reformulação total do mapa mundial, Tratado de Versalhes, onde a Alemanha saiu humilhada e totalmente com a sua economia abalada, e que, por sua vez, abriu caminho para o nazismo. Certo? Então, daí para frente, terminando o Tratado de Versalhes, a Alemanha sentindo humilhada, a partir daí já começou a se preparar, então, para a próxima guerra, que veio ser chamada de Segunda Guerra. Então, eu vou tirar isso aqui da tela, então, e a gente vai comentar isso aqui, tá? Então, vamos lá. Tirando aqui, então. Entrou mais um colega nosso aí, tá chegando. Vamos ver quem que é. Pediu para entrar, mas não o Douglas saiu da reunião. Mas deve estar, caiu da internet. Então, Dafi, vamos fazendo mais o artigo, né? Luiz Oliveira chegou aí. O Douglas voltou. A Lília Oliveira. Seja bem-vindo, Lília. Boa noite para você. Abre o microfone seu para a gente conversar. Dá boa noite para os colegas aí, para o professor. Lília, abre o seu microfone. Uma boa noite. Está me ouvindo? Lília, você me ouve? Isso. Boa noite. Fechou de novo o seu microfone. Lília, me ouve? Libera o seu microfone para a gente conversar. Ela está com um problema lá. Melhor já ela consegue. Prossegue a aula, por favor. Então, vamos lá, então. Então, vocês viram, então, né, o contexto da Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos lá as causas, né? A preparação, o estopim, os blocos que se formaram, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. O final, Alemanha, Rússia e Itália saíram perdedores, e totalmente foi modificado o mapa europeu, porque quem perde território e perde, a sua economia fica estagnada. Lília, você me ouve? A Lília não está conseguindo ouvir, mas ela está vendo a gente. Então, esse aqui, então, é o contexto da Primeira Guerra Mundial. Alguém tem alguma pergunta a fazer aí agora? Vamos comentar. Douglas, Dafine. Não, senhor. Então, não, senhor, tá tudo certo. Tudo certo, né? Vocês receberam no grupo, eu mandei, no grupinho e no grupão, um jogo interativo sobre a Primeira Guerra Mundial. Vocês receberam, conseguiram fazer? Sim. Por favor, o senhor poderia repetir para mim? Não entendi. Hoje à tarde eu postei um jogo interativo sobre a Primeira Guerra Mundial. Você abriu no grupão lá? Realizou a atividade? Não, senhor. Não? Eu ainda não fiz. É bom fazer, porque hoje termina o prazo. Aí quem não tiver amanhã já não dá mais, porque a gente vai fazer a média, deixar tudo pronto para sexta-feira, tá? Tem até 11 horas para entregar? Fica sossegado. Entrega aí que vai dar certo. Eu vou abrir, então, ele aqui para a gente dar uma olhada, tá? Mas senhor, até amanhã dá para entregar também, né? Não, é bom entregar hoje. Então, eu vou postar ele aqui e a gente vai comentar sobre ele também. Um momentinho só. É que tem muita matéria, aí às vezes é meio difícil de acompanhar. Eu entendo, os alunos ficam sobrecarregados, os professores também, mas a gente tem que tentar vencer essas dificuldades. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Mas a gente fala assim, mas tudo a gente vai se acertar. Pode ficar sossegada, faça com tranquilidade que vai dar certo, né? Porque a gente entende que o aluno fica sobrecarregado, vocês têm seus afazeres, trabalham o dia inteiro, à noite cansados, vem para a videoaula, mas é assim mesmo, tudo é difícil. O professor também está correndo atrás, tá? Pode ficar sossegado que no fim dá tudo certo. Se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim. Perfeito?
Então, vocês estão vendo aí, então, eu coloquei aqui. Então, ó, Primeira Guerra Mundial, jogo de arrastar e soltar. Você tem que levar cada palavra para a figura correspondente. Perfeito? Então, aqui está a palavra, estão vendo a palavra? Do lado direito, em verde? O senhor não abriu. Não tô vendo nada também, não. Não tá? Então, um momentinho só. Vou refazer de novo aqui. Espera aí. Opa. Ah, e agora? Também não. Não? Agora foi. Ah, a tecnologia é assim mesmo. Ela dá uma canseirinha na gente, mas ela colabora. Então, acontece, normal. Então, aí, ó, é porque quando eu estou falando com vocês, quando eu estou postando um documento, eu não vejo vocês, entendeu? Vocês conseguem me ver e eu não vejo vocês. Mas então agora vocês estão vendo aí o jogo, né? Sim, senhor. Então, Primeira Guerra Mundial em vermelho, jogo de arrastar e soltar. Você tem de levar cada palavra para a figura correspondente. Então, vamos aqui. Sim. A arma Primeira Guerra Mundial em verde. Tudo que é verde são as palavras que vocês vão ter que arrastar e levar para o quadro da esquerda, né? Aqui cenas que aconteceu no período entre 14 e 18, Primeira Guerra Mundial. Vocês estão vendo assim, a primeira imagem, uma foto de uma trincheira, né? Porque eles achavam que ia ser uma guerra relâmpago, rápida, e as coisas se complicaram, eles tiveram que ficar praticamente 2/3 da guerra nas trincheiras. A situação era insalubre, vocês podem ver que tem lama, rato aí, doenças, é uma vida muito difícil. Aqui a segunda figura como eu falei para vocês, o assassinato do arquiduque Ferdinando, certo? Estão vendo? Sim. Então, já foi falado das condições da guerra, né? Do campo de batalha, aqui a morte do arquiduque, isso aqui é a Liga das Nações, 1919, depois vou explicar o que foi, o que aconteceu para isso ser criado. Aqui, a Conferência de Berlim, quando as potências mais Japão e Estados Unidos, que o Japão e os Estados Unidos, nesse período, eles já eram uma grande potência comercial e imperial e militar, certo? Aqui, vocês estão vendo o avião, que nesse período ele foi utilizado como arma de guerra. Uma das consequências. Várias novidades na guerra surgiu nesse período. O avião, carro de combate, gases venenosos. Então, nesse período aqui, se deu o fim da cavalaria equina, de cavalo. Tornou-se uma cavalaria mecanizada através dos tanques. Foi a última guerra que o cavalo foi utilizado em campo de batalha, diretamente do conflito. Perfeito? Correto. Então, gente, ó, aqui do lado, ó, arma Primeira Guerra, Conferência de Berlim, Arquiduque, Liga das Nações, Trincheira. Porque a Liga das Nações, com a assinatura do Tratado de Versalhes, em 1919, eles criaram a Liga das Nações. É o embrião do que hoje é as Nações Unidas. As Nações Unidas foi criada após o final da Segunda Guerra Mundial. E ao final da Primeira Guerra Mundial, 1909, foi criada a Liga das Nações, cuja principal função era evitar que uma nova guerra acontecesse. Eles conseguiram? Não, né? Não. Não, porque teve a Segunda Guerra e outras guerras escaramuças que não se tornou vulto mundial. Mas o mundo está sempre em guerra. Perfeito? Então, correto. Vamos ajudar aí nós ligarmos as palavras nos quadrinhos à esquerda? Vamos. Então, vamos lá. Arma da Primeira Guerra. Qual dessas figuras representa? A primeira, não é? Não, a primeira eu falei que é o quê? Trincheiras. Correto. O que foi avisado? O que foi arma da Primeira Guerra, o avião. O avião, tá? Uma das armas que foi novidade na zona de combate. Correto. Tanque, gases venenosos, né? Outras armas mais potentes, mas o avião foi uma que sobressaiu, certo? Então vamos pegar aqui, arma de guerra e arrastar para onde? Para a última. Para a última, no avião. Certo? Correto. Então, tá. Ele tá lá. Tá certo agora? Sim. Aí, perfeito. Sim. Tá bom? Esse aqui era conhecido como
Barão von Richthofen. Vocês já viram falar desse nome no Brasil? Não. Já. Já, né? Ele é bisavô, se eu não me engano, daquela garota. Não vou falar o problema, mas vocês já sabem o que é, né? Então, Não. esse é um bisavô dessa menina, tá? Sim. Conferência de Berlim. Qual que vocês acham que é? A penúltima. Tá, por quê? Ó, vocês veem aqui uma mesa de reunião, um salão, né? Vários homens sisudos reunidos, discutindo a Conferência de Berlim. Aqui foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Eles estavam dividindo os continentes africano e asiático. Vocês sabem que é um continente, né? Sim. América do Norte, Central e do Sul é um continente? É. Ou não é? É, né? Então, aqui eles estão dividindo os continentes da África e da Ásia. Da África fica Congo, Angola, África do Sul, e lá na Ásia, Japão. O Japão, nesse período, era um dos que ia participar da divisão, porque ele era uma potência já. Então, eles iam dividir a China, a Índia, tá bom? Então, esse aqui, então, é a Conferência de Berlim. Pode ligar lá neles? Pode. Pode. Conferência de Berlim, tá lá. 2 nós já matamos já. O arquiduque, qual a figura? É a segunda. Segunda. Então vamos lá. Aqui, ó, lembra do assassinato do Kennedy? Vocês já viram aquela cena? Não. Vocês não viram no documentário quando assassinaram o presidente norte-americano? Lembro, não. Kennedy, procure assistir algum documentário, algum filme disso aí. Nunca ouvi falar, senhor. É, uma cena mais ou menos parecida, tá? Mas qual é o nome? É John Kennedy, assassinado do presidente norte-americano, no Texas. Entendeu. Tá? Vocês vão ver uma cena mais ou menos parecida, mas é bem diferente, porque vai ser agora nas décadas de 60, o carro era um Rolls Royce, um carro grandão, bonito, né? Beleza? Então, talvez nem Rolls Royce não seja, é um carro deles mesmo lá, norte-americano, que o Rolls Royce é inglês, né? Mas é um carro grande daquele jeito, tá? Então, nós já temos arma da Primeira Guerra Mundial, avião, Conferência de Berlim, divisão da África e da Ásia, a criação da Liga das Nações no final da Primeira Guerra Mundial, 1919. Que ano que terminou a Primeira Guerra Mundial? Esqueci. Ela foi em 1918. Isso mesmo que eu falei, em 1918. Isso. Tá bom, é assim mesmo. Aqui, então, uma cena do assassinato do arquiduque Ferdinando, que foi realmente o estopim para o início do conflito, né? Liga das Nações, podemos, então? Sim. É o... Do meio. O azulzinho aqui, né? Correto. Olha lá, arrasta lá no celular, é a mesma coisa, tá? No computador também pode ser feito também, tá? Tá. Restou, então, a trincheira. Só pode ser aquela, né? Não tem outro jeito, né? Pode ser, né? Não tem que ser, né? Vamos lá. O meu mouse não está muito legal, mas ele vai lá. Mas já tirou 10 fazendo essa atividade, né, senhor? Tá? Mas vocês podem fazer também para treinar aí, né? Então, ó, do lado direito, todos os quadrinhos ficou sem palavra, certo? Né? Estão vendo aí? Sim. E todas as palavras nós completamos do lado esquerdo. Perfeito? Sim. Tranquilo? Aí os senhores vêm aqui, ó. Final, né? Terminou, concluído. Aperta aqui. Correto. Então, clicando. Aí vem aqui 2 quadrinhos. Vai enviar para mim? Não. Se for enviar, faz um print, que é mais fácil, e manda no grupo. Aqui é por e-mail, fica mais difícil para os senhores. Vem aqui no cheque. Cheque a minha resposta. Certo? Clica em cima. Aí vocês vão lá, 10 de 10. Entendi. Perfeito? Entendi. Ok, senhor. Alguma dúvida aí? Não. Então, não. Vou interromper para as nossas conclusões finais. Né? Então, vamos lá. Vocês não estão vendo mais o documento, né? O joguinho. Não. Tá. Então, gente,
vamos fazer a nossa revisãozinha e a conclusão, porque nós temos meia hora, porque é logo já em seguida então para a aula de sociologia do primeiro termo. Perfeito? Então, gente, Primeira Guerra Mundial, alinhado com o Centro de Mídia, né? Essa aula foi uma semana antes do feriado. Vocês não podem esquecer que a nossa aula lá no Centro de Mídia é às quartas-feiras, tá bom? Correto. Então, senhor, mas eu não consigo abrir o aplicativo no meu celular nem fazer as atividades. Não, mas se você acessa o grupão e o grupinho do EJA, assim que termina lá, no outro dia, na quinta, eu copio e posto nesses dois grupos. Aí fica mais fácil. Sim, eu já vi. Tá bom? Tá? Então não tem esse problema, a gente faz todo o trabalho possível para facilitar para os senhores. Então, o assunto nosso, Primeira Guerra Mundial, as causas lá, né? Imperialismo, né? Nacionalismo, pan-eslavismo e corrida armamentista, né? Tudo isso aí, eles já estavam se preparando para o evento que ia acontecer, todo mundo já estava imaginando que ia acontecer a guerra. O estopim foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, em Sarajevo, na Bósnia, né? Em 1914. Formaram-se dois blocos beligerantes principais, né? A Tríplice Entente, Reino Unido, França, Rússia, depois mais os Estados Unidos, e a Aliança, a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Turco, né? Turco-Otomano, e a Itália. Essa Tríplice Aliança perdeu a guerra. Dessas consequências aqui, 10 milhões de mortos, fim de um período de alegria, de relativa paz na Europa, derrocada de impérios alemão, russo, austro-húngaro, otomano, e a reformulação do mapa mundial. Tratado de Versalhes, cuja a Alemanha saiu humilhada e dando início logo em seguida, uns anos depois, a criação do nazismo, que foi culminar com a Segunda Guerra Mundial. A Rússia tem uma particularidade. A Rússia ela foi sabotada pela Alemanha, ela financiou e incentivou a Revolução Comunista na Rússia de forma de enfraquecer a Tríplice Entente. Então, em 1917, mais ou menos, no final de 1917, a Rússia se retirou da guerra, enfraquecendo, e, nesse caso, os Estados Unidos entrou na guerra para contrabalancear as forças. E a Rússia, que era um país praticamente medieval, absolutista, em pleno século XX, né, subdesenvolvido, ocorreu a Revolução Bolchevista e ela tornou-se uma potência comunista. Depois foi na Segunda Guerra Mundial, é outra história, nós vamos comentar, mas não é o momento agora. E o czar foi deposto e estabeleceu um governo proletário dos trabalhadores. Até aí, meus caros alunos, alguma dúvida? Não, senhor. Podemos encerrar? Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, senhor, tá tudo certo. Tá bom agora? Aprenderam a fazer o joguinho aí, tranquilo? Sim, saindo daqui já vou lá fazer. Tá bom. Eu agradeço a atenção dos senhores. Ô, senhor, isso aqui tem que enviar hoje ainda. É bom enviar hoje, Douglas. Tá bom. Faça um esforcinho aí, a gente agradece. Muito obrigado, uma boa noite para vocês, muita saúde e paz para nós todos. Com Deus. Tenham uma boa noite. Boa noite, senhor. Tá bom.